Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Do meu nome, porque não é nem... Mas seria falta de educação, você desconstruir uma fala que a pessoa tá falando com seu respeito sem intenção nenhuma. Não, mas não tem um respeito aí, porque às vezes é uma vanglória, é uma glória furada, né? É igual a glória que Davi feriu, Saul feriu milhares, Davi é mentirosa. Ele não feriu mais do que Saul. Saúde. Ele não feriu mais que Saul. Não dá pra entrar nessa conversinha de obrigado, gente, eu não mereço, mas eu agradeço. Nossa, eu nem imaginava ser chamado de reverendo. Paulo, apóstolo, servo, prisioneiro, cara, é um monte de coisa. A primeira ele é Paulo. Eu não me preocupo com quem não me chama de pastor. Eu me preocupo se me chamar só de pastor e não chamar meu nome. Porque aí eu visto uma couraça, uma roupa de um herói, que eu não posso pecar, porque, o cara é pastor, não pode pecar. Esse é o problema dos títulos. É você vestir alguém tanto com aquilo que ele foi chamado, com a sua vocação, a ponto de você torná-lo herói. Foi quando Davi viu o filho dele, perdeu o filho dele, Absalão, e Davi no mesmo dia teve uma vitória e uma derrota. Venceu o exército de Absalão e perdeu Absalão. Aí ele foi chorar. Joabe disse: "O que você tá chorando? Lutamos por você, o exército tá todo mundo lá embaixo, decepcionados com você chorando." O cara não podia chorar a morte do filho. Por que eles estavam decepcionados com Saul? Com Davi, por um único motivo. O Davi que eles lembravam é aquele que 17 anos que estava com a cabeça de Golias na mão e a espada do outro lado. Nós não somos heróis. Nós não podemos acatar a ideia de heróis. Então, quando ele fala assim, Elias teve depressão. Nossa, Deus, imagina, é um herege falar que Elias teve depressão. Jesus teve depressão. Eu não digo depressão no sentido de doença, tá? No sentido da doença, depressão. A depressão de Jesus teve não foi a doença em si, mas foi os sintomas de uma depressão. Uma angústia até a morte, suor gotas de sangue. É o ápice da tristeza, da angústia. Como homem, ele teve as pressões da vida, né? Então, assim, aí a gente quer romantizar tanto a Bíblia que você não consegue aceitar que um camarada pode pecar. Ou a gente romantiza a igreja como lugar de pessoas santíssimas. Aí você lê o que Paulo diz da igreja de Corinto, que tinha todos os dons, era a igreja mais rica, tinha todos os dons, e tinha um camarada que tinha relação com a mulher do pai. Relacionamento incestuoso. Não pode. Não pode falar isso, vai causar escândalo às pessoas que estão nos dentro. Desliga as câmeras. Por quê? A igreja mais rica, a igreja mais cheia dos dons, mas a igreja mais menina, né? Por quê? É a igreja que deu ideia de ofertar e não ofertava. Essa igreja foi que Paulo escreveu dizendo que não deveríamos ser pesado ao irmão. Porque não foi na intenção de dizer que o obreiro não deve ser sustentado, mas foi para dar uma lição de moral na igreja que não queria ofertar na Porque eles deram a ideia da oferta, só que eles não davam oferta. Os irmãos da Macedônia, diz Paulo, em severa tribulação deram até empobrecer. Aqui cabe uma tese bíblica, e não é minha. Que ricos, a igreja nunca foi mantida por ricos. A igreja sempre foi mantida por pobres. Ricos nunca abençoaram a igreja. A maioria das pessoas que abençoam a igreja hoje e sempre são pessoas pobres. Não estou dizendo que os ricos não vão pro céu, que rico não abençoa. Tem rico que abençoa. Mas a maioria das igrejas, biblicamente, as pessoas foram cuidadas por pobres. Tenho dito. Tem dito. Você estava numa linha de outro raciocínio aí agora também? De Davi. Sim. E aí, Davi se arruma, tal, mete a coroa na cabeça e desce. Aê! Só que Davi teve a sua dor sufocada. Cara, não existe nada pior do que você não ser quem você é. Você não pode chorar porque você é pastor. Você não pode chorar porque você é pregador. Se você pecar, o mundo cai. Porque você, nossa, pecou. Mas depende também qual mundo que cai. Cai o mundo daqueles que tratam você como ídolo. Aqueles que veem em você, que fantasiam. Porque Salomão disse assim, o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Eu não piro cabeção. Voz profética. Nossa, o senhor destitui o instrumento de Deus para as situações filhas do Senhor. Amém que eu sou instrumento de Deus. Amém que vez por outra eu venho aqui, Deus me usa, eu falo algumas coisas que vai de acordo com o que alguém pensa. Tudo certo. Mas não se iludam. Eu sou ser humano. Qualquer dia desse por aí você faz um story de biquíni na praia, né? Não farei porque eu sou um homem e não uso biquíni. Mas posso fazer um story de sunga. Eu falei isso porque estão criticando a tadinha da Cassiane, porque... Eu entendi. Agora assim, você vê o nível das pessoas. Há uma doença, há uma pobreza tão grande que as pessoas querem ditar o que você usar, aonde você deve usar e o que você usar. E eles pegam um pedaço de uma fala sua e expõem. Cantora de biquíni. Qual o problema? Se ela estivesse na praia ou na piscina, de um vestido escrito então louve, aí talvez seria um problema. Mas ela estava com a roupa adequada para o lugar adequado. Aí qual que é a ideia? E não foi hipócrita, né? Não, fez uma história. Não, mas qual que é a ideia? Assassinar a reputação das pessoas. O que tem hoje aqui no Brasil e no mundo são assassinos de reputação. São pessoas que não têm história e querem acabar com a sua. São pessoas que se você levantar o BO de alguns, e eu tenho aqui, mostrei pra você hoje, tem um aí que desce o pau em todo mundo. Montou uma pirâmide, eu queria depois até procurar, como que é o nome do irmão do Chico? Israel. Passar pra você, Israel, você é um cara fera, passar pra você. Ele tem um stories aí, eu tenho aqui os áudios de um advogado que foi afanado, roubado por um irmão que trabalha nessa mesma linha aí de meter o pau nos outros, apontar o dedo, então fez uma pirâmide, aí roubou o dinheiro do povo, que é roubo. Roubou o dinheiro do povo e ele é andarilho. Ele muda de casa em casa e ninguém consegue achar. Você que é um camarada fera, acho que você consegue identificar ele. Depois você me procura. Eu vou passar tudinho. Tem aqui os áudios do advogado, tudo comentário, que ele roubou. Mas ele vai pra internet. Esse dia tá falando mal de você. Falou mal de mim. Aquele pastor Zaiudo do podcast, vagabundo, me chamou de vagabundo. Me chamou de vagabundo. Então, assim, eu não sou estelionatário, não sou picareta. Agora, por trás das câmeras é fácil chamar o cara de vagabundo. Queria que ele me chamasse frente a frente, assim. Você ia ser pastor, não ia dar um murro na cara. Ia ter que provar que eu sou vagabundo. Vagabundo é quem toma dinheiro dos outros. Eu tenho todos os vídeos aqui. E por que você não expõe? Porque eu não sou da estirpe deles. Eu não vou assassinar a reputação dele. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. E nós chegamos em um tempo que pessoas sem moral querem ser moralista da vida alheia. No caso dessa pessoa em especial aí que você está falando, existe um dossiê de mais de 1 hora
trazendo a capivara dele, entendeu? Que se fosse eu no lugar dele, meu irmão, eu saía da internet e não falava mais de ninguém. Ainda tem eu tenho um vídeo de um caso homossexual dele também. Ô, irmão, vem aqui, Belém. Dá uma seguradinha. Então, assim, é gente que quer falar de você, de mim, do fulano, do ciclano, mas esquece que deve, né? Moralista sem moral, né? Esquece que deve. Então, assim, cara, assim, o cara tira ele não tira o agueiro do olho dele, eu disse, né? Ele consegue peneirar um cisco. Mas não, ele peneira um cisco, a história do Camilo, eu esqueci como que é a fala que Jesus usa. Ele tem uma trave no olho dele e quer tirar o cisco. O cisco do olho do outro. Então, assim, velho, tem que dar uma segurada, né? Nas emoções. Agora, tipo, qual é a ideia das pessoas criticar a Cassiane só porque fez um stories e estava no ambiente? É por causa dessa visão. Eu acho Mas que eu entendo. a visão da Assembleia de Deus a vida toda, não é isso, não. Eu entendo. Isso é recalque, né? Eu queria tanto estar onde tá a Cassiane, queria tanto do que a Cassiane tem, queria estar lá no lugar dela. Cara, porque, assim, qual é a lógica? Cantora Cassiane faz stories de biquíni. Cara, a chave de tudo é o biquíni. É o biquíni, Cassiane. É o biquíni. Parece que a pessoa que fez tá interessada. Nossa, Cassiane. Nossa, Cassiane. Meu Deus, nem imaginava que corpo. Só pode. E ela nem mostrou muita coisa. Não mostrou nada. Mas a imaginação do cara é fértil, né, cara? Nossa, Cassiane de biquíni. Meu Deus do céu. Eu nem vi se ela tá de biquíni. Porque não me interessa. Ela tá lá. Como que eu deveria ver a Cassiane nessa situação aí? Cara, essa mulher aí começou cantando menor do que ela ela não cresceu muito. Criancinha, né? Criancinha. Criancinha, nova. Olha onde ela tá, cara. Qual o escândalo que você viu da Cassiane até hoje? Ela largou do marido, o Jairinho agrediu ela, pastor Jairinho, que é pastor, né? Ela abandonou os filhos. Não tem nada dela. Nada dela. Nada. A Cassiane continua sendo Cassiane desde que ela é Cassiane. Desde que ela é pequena, ela é Cassiane. Não tem nada dela. Agora tem. Cassiane de biquíni. Fez um story de biquíni. Agora conseguimos a coisa sobre a Cassiane. O quê? Ela estava de biquíni. E ela tava com tanta vergonha que ela tava de biquíni que ela fez um stories. Eu só vejo. Ela nem queria expor que ela fez um story. Gente, eu não vou expor, mas vou fazer um stories de biquíni. E conversando com o marido dela. No aniversário do filho dela. Isso falando meu amor pro marido dela. O aniversário da vamos investigar se era mesmo o marido dela, esse meu amor. Vamos ir lá na cama pra ver se era mesmo ele. Pra termos alguma coisa pra falar da vida alheia dos outros. Vamos falar agora alguma coisa da vida dos outros, porque a gente não tem o que fazer. É porque na mente das pessoas o crente não deve vestir essas roupas na praia, né? Biquíni. O crente deve estar de roupão na praia, né? Mas também tem que ser ainda que vista biquíni, na minha visão, a mulher tem que colocar um biquíni modesto, né, pastor? Que não mostre as suas vergonhas. O apóstolo Paulo diz que cada um saiba possuir o seu corpo. A mulher não tem poder sobre o seu corpo quem tem o marido, e o marido não tem poder sobre o seu corpo quem tem a mulher. Se o Jair Manhães achar que ela fica bem usando fio dental, o problema é dele. A mulher é dele. E se ela achar que ele fica bem de sunga, fio dental, também o problema é dela e dele, eles que se virem. Mas aí já entra dentro da lascívia. Não, calma aí, então, é eles que tem que examinar, não é eu sei que tem que examinar. Não é eu que tenho que examinar o tamanho do biquíni. Olha, Cassiane, era um biquíni amarelinha de balinha. É ela que tem que analisar a vida dela. Eu tenho nada a ver com a vida dela, com o biquíni que ela usa, com a roupa que ela usa, não tenho nada a ver. Isso fere a igreja. Não, se fere a Cassiane. O que fere a igreja é pastor ganhar de fama de soberba, pastor colocar político no poder, então assim, governador Helder Barbalho. Eu tenho andado por esse Pará, e todo lugar do Pará que eu ando tem lá uma placa do governo, obras. Eu queria desafiar, eu desafio os senhores que moram no Pará e são da esquerda, pastores da esquerda, que apoiam o Helder Barbalho, a trazerem fotos de todas as cidades e municípios do Pará que tem obra do governo e tem gente aplaudindo o governo. Vocês são mentirosos. A pretexto de ganhar alguma coisa. Eu fiquei sabendo que me mandaram, parece que essa última convenção eles gastaram R$600 mil com cantores, oriundo do dinheiro dado do governo. Olha, o Ministério Público desse país tinha que entrar em ação para ver o que acontece com essa dinheirão que tem na igreja, que tem uma CPI. Eu, se eu fosse deputado federal, eu ia propor uma CPI das igrejas evangélicas do Brasil. Eu ia propor. Então vamos fazer uma CPI. Quer ver CPI de tudo aqui, ué? Faz CPI do IOF, faz CPI do não sei quem, faz CPI das Betes, faz CPI. Acho que seria uma coisa. Aí sim, fizesse uma CPI, deixasse tudo às claras. E fosse provado que os pastores. Meu irmão, podia fazer Templo de Salomão à torta direita, que ia lotar de gente aceitando Jesus, reconciliando, voltando pra igreja, por causa da transparência da igreja. Os dízimos iam aumentar mais, as ofertas aumentariam de forma assustadora. Podia, né? Algum senador, deputado, é que vocês têm medo dos evangélicos, né? Vocês têm medo da bancada, né? Vocês vão ganhar voto. Podia, é uma boa ideia. Eu tô sugerindo. Eu queria ser deputado federal. Pastor, só me atualiza dessa situação do Pará aí, que eu tô meio por fora. O que aconteceu? O senhor falou no início, mas me explica melhor o que tá acontecendo lá no Pará. Eu fiquei sabendo, na verdade, que o pastor presidente tinha saído, né? O Ritter. Ele tinha saído, assumiu um novo presidente da convenção. Ele saiu por causa do vídeo que ele mandou pra esposa, né? Eu não sei, disse que foi tudo IA, né? Foi IA. Tudo IA. Então, mas saiu. Assumiu um outro presidente. Não, mas é importante sair. Só me atualiza aí. Se ele saiu por causa de escândalo, certo? Por que ele assumiu a congregação? Assumiu? Assumiu, mas os que ele não aceitado, devolveu. Mas ele continua sendo pastor. Por que ele continua sendo pastor? E se fosse eu? Pregador itinerante. Não, já era, irmão. Você tá excomungado até a 5ª geração. Seu filho não vai servir nem pra ser porteiro da igreja. Faz isso não, pô. O cara não foi disciplinado, velho. Como premiação, o cara recebeu uma congregação pra dirigir. E mais premiação ainda, deram um campo pro genro dele.
Misericórdia, ser né? presidente, mais 10 mil reais por mês ele ganha da igreja. Isso é misericórdia. Não, isso é exploração. Respeitando a história do cara, não? É, por isso que o Lula tá solto, né? Por causa da história, né? Ele roubou, mas cometeu uma boa história. Né? Robin Hood roubou pra dar pros pobres, né? Aí ele saiu, entrou um outro pastor lá da convenção que vai ter eleição. Só que esse pastor já entrou assim com os dois pés no peito, assim, metendo o pé na porta, já amigão do Helder Barbalho, que é o político de esquerda. E procurem, se não apagaram, procurem no YouTube aí, ele numa convenção, chamando a atenção dos pastores. Porque os pastores estavam dizendo para votarem no Bolsonaro e ele chamou a atenção dos pastores. Que os pastores não podem mandar nas pessoas, em quem os crentes devem votar. Tá na internet isso aí. Aí esse novo pastor é amigo do Helder Barbalho, trouxe ele. Não trouxe, ele já tava lá, né? O pastor que chegou depois. Não, fez uma aliança. Não, a aliança já tava feita, o pastor já manteve. Antes dele entrar na convenção. Antes de entrar na convenção, a aliança já tava feita. Sempre teve aliança com a esquerda lá no Pará. Rapaz, esse negócio... Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.